Então vamos lá, né? Aqui eu tenho que colocar o nome do banco de dados, o nome do nosso banco de dados é a igreja, aqui o servidor que eu estou utilizando, tá? Por enquanto, quando você trabalha com servidor local, é localhost. Isso aqui muda depois quando nós hospedamos o sistema. O usuário do servidor local do Champ é root, geralmente MySQL Workbench, o AmpServer também é tudo a mesma coisa. E no Champ, especificamente nesse que eu estou utilizando, tá? Nos outros, né? Eu falo especificamente porque eu estou utilizando o servidor do Champ. Não tem senha, ok? Então você deixa vazio aqui. Se fosse, por exemplo, um Vertrigo Server, que era um servidor um pouquinho mais antigo, ele tinha senha, né? Nesse caso era usuário root e senha Vertrigo. Mas aqui não tem senha. Isso quando passa para um servidor hospedado, você vai ter senha, você vai ter um usuário que você criar lá, você vai ter um servidor diferente de localhost, porque não é um servidor local mais. Então isso muda. Mudando aqui, obviamente, aqui embaixo ele já recebe esses valores alterados, tá bom? Então vamos lá. O que tem que acontecer aqui quando eu rodar a index? Primeiramente, eu tenho que puxar essa conexão aqui. Então eu vou colocar aqui em cima PHP, vou pressionar Tab para ele abrir, né, as informações, e aqui eu vou utilizar um método do PHP que é para poder trazer um arquivo para cá para dentro. Então eu faço a requisição, tá, com o require once. Se você olhar aqui, por exemplo, dentro de um outro projeto, ó, ele traz o arquivo config, né, que era eu trabalhava com arquivo. Nesse projeto eu vou mudar. Então aqui eu trago direto o meu arquivo conexão.php, justamente com o nome que ele tem aqui, ó. Como ele está em mesma pasta, eu não preciso preocupar com referência, tá? Se ele tivesse em outra pasta, eu teria que passar essa referência da pasta aqui dentro. Então eu fiz uma requisição desse arquivo conexão nessa minha index, ou seja, quando eu rodar ela, ele vai rodar o código que está na conexão, né? E aqui, ó, o que tem que acontecer? Nada. Ele não pode me dar nenhuma mensagem, porque se ele me der uma mensagem, é que eu tenho um erro na conexão. Vamos forçar um erro? Vamos colocar o banco de dados chamado igreja com 2 As e vamos atualizar aqui. Ó. O que ele vai falar para mim? Ó? Que não foi encontrado esse banco de dados igreja com 2 As. Então, se ele não dá nenhuma mensagem, significa que está correto. Se eu coloco, por exemplo, o usuário root com 2 T's e atualizo, ele muda a mensagem. Ele fala que acesso negado para o usuário root. Por quê? Porque ele não encontra esse usuário root dentro desse servidor, porque não existe, né? Então, o certo aqui é ele não dar informação aqui nenhuma. Ó. Quando eu atualizar, não deu nada. Pronto, a minha conexão está funcionando com esse banco de dados igreja. Então, eu já tenho o meu projeto comunicando, né, com este banco de dados. Tá? Aqui é claro que nós podemos fazer algumas melhorias, né? E essas melhorias consistem no quê? Se ele der um erro, mostre para mim uma mensagem que o banco não conectou, tá? Para isso, nós podemos utilizar um método do PHP que é o try-catch. Se eu digitar try e pressionar tab, ele cria toda a estrutura para mim aqui do try-catch. Try é o que ele tenta executar. Então, eu vou colocar essa linha da conexão ali dentro. É um tratamento em caso de erro isso aqui. É muito bom sim na conexão. Então, eu coloco um try aqui, ó. Né? E aí ele vai tentar executar o banco de dados. Se ele encontrar um erro, ele cai no cat. Aí, por exemplo, eu posso criar aqui um echo, que é a forma de exibir dados com PHP, tá em tela. E aqui eu coloco erro ao conectar com o banco de dados. Pronto. E aqui eu coloco um ponto, porque eu quero concatenar essa mensagem com o erro que ele der aqui, ó. E aí eu coloco o E, que é a variável que recebe aquele código do erro que foi apresentado. Ok? Isso é só um tratamento. Você aprende mais sobre isso dentro do meu curso de PHP. Eu vou atualizar aqui, né? Como ele não tem erro, ele não mostra nada. Se ele encontrar um erro, ó, vou colocar 2 T's de novo, aí ele vai mostrar a mensagem primeiro, erro ao conectar com o banco de dados, e depois ele me mostra a codificação aqui do erro. Tá? Se você não colocar o E, obviamente ele não mostra nada ali do erro, mas isso é ruim para o desenvolvedor, porque ele não sabe qual o motivo do erro. Aí existem algumas outras formas que você pode trabalhar também, ó, com HTML, colocando aqui um código HTML, que é uma quebra de linha, tá? Logo após essa mensagem. Então ele dá erro ao conectar com o banco de dados e embaixo ele mostra qual foi, né, o código ali, ou o motivo daquele erro. Então isso é só para você poder tratar mesmo,
tá? Tô mostrando porque aí você já deixa a sua conexão pronta. Quando você for desenvolver um outro sistema, você já tem ela. Então não precisa ficar recriando. Você já tem um arquivo que tem essas informações. Se eu for olhar aqui no meu config do financeiro, ele é um pouquinho diferente, porque eu tinha colocado o nome do banco, o nome do servidor, dentro de um arquivo config que tinha outras informações além dessas, tá? Então é um pouquinho diferente por isso. Mas a base estrutural dele é igual, ó. A única coisa que eu tenho aqui também que muda é esse date default, né? Que é interessante. Eu vou colocar ele aqui também, ó, logo no início, antes dele fazer a conexão. Né? O que faz essa função do PHP? Ele define um local de onde você está acessando o seu banco de dados, né? Porque aí ele vai começar a utilizar horas e datas conforme esse fuso horário aqui. Significa que se eu lançar um dado no banco de dados às 9 da noite, ele vai entender que é 9 da noite em São Paulo, nosso horário de Brasília, tá? E aí ele não pega, né, caso o servidor esteja configurado em outro país, isso é muito comum na hospedagem, no local não, mas é muito comum na hospedagem. Ele não colocaria data e nem hora diferente. Ah, mas eu não sou de São Paulo, tudo bem, né? Ele tem outros fuso horários, se eu não me engano, Manaus é diferente do horário de Brasília, né? Se você estiver em outro país, basta você colocar no Google esta função, que é o Default Time Zone, e ele vai mostrar as opções que você tem de fusos horários para você trabalhar aqui dentro.